Quero convidar você, neste momento, para a gente trabalhar o conhecimento da verdade que liberta. A verdade que liberta é tudo aquilo que Jesus pregou e ensinou para que aquele que crê nele, sendo discípulo dele, cristão, pratique para ser bem-aventurado com a vida na comunhão com Deus. Então vamos agora conhecer a verdade que liberta. Espero em Deus que você, depois de conhecer essa verdade, seja liberto, se converta à verdade, renuncie o caminho, o ensino, a instrução da mentira. Porque a verdade, ela é pregada para todos. Agora, quem crê será salvo, quem não crê condenado. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. É o homem que ouve, é você que ouve a verdade, que tem que tomar uma decisão. Continua na mentira ou se converte à verdade. E nesse momento, eu quero convidar a sua atenção, que vou agora levar para você a luz de Deus, a verdade que liberta. O que Jesus ensinou diante da mentira do diabo ensinada pelos homens. Vamos agora aprender com Jesus para ser livre da mentira do diabo que é propagada, pregada pelos homens dentro das igrejas. Mas, irmão, o senhor fala muito de igreja, fala muito da religião, dos líderes, porque o diabo, a maior arma dele para levar você ao engano e continuar perdido, está usada nas igrejas. O maior instrumento de Satanás, por onde ele vai levar a maior quantidade de almas para o inferno, fazer as almas continuar no caminho do inferno, é o sistema religioso. Se tem um lugar que Satanás está operando, cirandando, é dentro das igrejas, no sistema religioso. Se tem um lugar onde a mentira de Satanás tem sido pregada, falsificando a verdade de Deus, é dentro das igrejas. Por quem? Pelos líderes, os homens que se dizem de Deus. Então é por isso que eu prego a verdade. A verdade vai iluminar aonde estão as trevas. E as trevas estão dentro das igrejas, do sistema religioso, onde o povo está sendo instruído na mentira, no engano de Satanás, que é as trevas. E quando a luz ela é levada, ela tem que ser levada para iluminar onde tem trevas. Se as trevas estão nas igrejas, tome luz nas igrejas. Tome pregar a verdade contra as trevas e a mentira de Satanás pregada dentro das igrejas, pelos líderes que se dizem de Deus, falsos profetas. Vamos aprender agora o que Jesus ensinou, a verdade de Deus. Vamos fazer um confronto aqui da verdade de Deus com a mentira do diabo pregada pelos homens dentro das igrejas. Vamos lá? Irmãos, é muita falsificação da palavra de Deus. É muita deturpação do evangelho. É muita contaminação na doutrina de Cristo dentro das igrejas. O povo no anátema. Vamos ver o que Jesus ensina para iluminar sua mente diante da mentira do diabo pregada pelos homens dentro das igrejas. Vamos ver agora? Vamos lá. Escuta aí. Esteja mais atento a ouvir. Jesus vai ensinar que o lugar onde Deus habita não é no templo em Jerusalém. Não é nenhuma casa, a igreja. Jesus vai ensinar que aonde Deus habita é no pecador que se converte a Ele. João 14, 23. Jesus vai dizer, quem me ama, guarda a minha palavra. E eu e o Pai viremos para Ele e faremos nele morada. A verdade de Deus nos mostra que casa de Deus somos nós. Pessoas que se convertem a Cristo torna-se ser templo, casa e morada de Deus. Como está revelado lá em 1 Coríntios 3,16, Hebreus 3,6, Efésios 2,22, João 14, 23. O próprio Jesus vai dizer que Deus habita em nós.
Jesus nunca disse a ninguém, nunca ensinou ninguém que alguma estrutura de alvenaria era a casa de Deus. Quando Jesus diz que a casa de meu pai será chamada casa de oração, Jesus estava ali ainda advertindo os judeus no período da lei. Mas quando ele começa a pregar o evangelho, ele não orienta ninguém a ir para templo, a buscar a Deus em templo, a adorar a Deus em templo. Então a verdade de Deus mostra que casa de Deus somos nós. A mentira do diabo ensina para o povo que casa de Deus é templo, estrutura de alvenaria, instituição religiosa chamada igreja. Está aprendendo aí? Conheça a verdade e seja liberto. Você só vai ficar na mentira do diabo se não quiser dar ouvido à verdade. Então, nesse momento, está sendo ministrada para você a verdade, para condenar e reprovar a mentira do diabo pregada pelos homens dentro das igrejas. Já mostrei que em canto nenhum a palavra de Deus ensina, nem o próprio Jesus, nem os apóstolos ensinaram a ninguém que Deus mora em nenhuma igreja, que nenhuma igreja era templo nem casa de Deus, nenhum ambiente religioso, estrutura, local geográfico. Vamos conhecer outra verdade diante da mentira do diabo pregada pelos homens dentro das igrejas? Adorar a Deus. O diabo ensina que o lugar de adorar a Deus é numa igreja, num ambiente religioso. Mas o que Jesus ensina? O que vale é o que ensina Jesus, não é os homens. A verdade de Deus é Jesus. O diabo prega a mentira dele pelos homens, nas igrejas. Então, a questão de adorar a Deus. O que é que Deus nos ensina sobre isso? O que Jesus ensinou? Bem, se você ler o Evangelho de João, capítulo 4, versículo 21, Jesus vai dizer que não se adora a Deus nem em monte, nem em templos. E Jesus vai dar essa resposta à mulher samaritana, que veio perguntando a ele qual seria o local de adorar a Deus. Jesus vem e diz: mulher, eu te digo que a hora vem e é chegada, que se adorar a Deus, não se adorará a Deus, nem no monte, nem em templo. Porque Deus vai ser adorado na pessoa, que é o templo, o lugar de adoração, o verdadeiro adorador, que adora em espírito e em verdade. Adorar a Deus é na minha vida, no meu viver, no meu interior, se negando para se submeter à vontade de Deus. Isso é adorar a Deus. Então Jesus não vai dirigir ninguém a nenhum lugar para adorar a Deus. Mas o diabo prega a mentira dele, que Deus tem que ser adorado nas igrejas, nos templos, que diz que é o lugar para adorar a Deus, para buscar a Deus, para encontrar a Deus. Você está vendo como o diabo ele trabalha com a mentira? Pregada dentro desses ambientes chamados de igreja pelos homens que diz que é de Deus. Eu estou fazendo um confronto, mostrando a verdade para você diante da mentira do diabo pregada como verdade de Deus, onde o povo está vivendo uma vida maldita, pensando que estão na bênção. Jesus, nem os apóstolos, nunca ensinou ninguém a adorar a Deus em nenhum ambiente. Nenhum ambiente. Ah, mas temos que ir para o culto. Não existe isso. O culto a Deus é na nossa vida, se negando, renunciando. Esse é o culto racional que Paulo vai orientar os irmãos, escrevendo aos Romanos 12:1. O culto racional, oferecendo nosso viver, nossa vida a Deus, como sacrifício vivo, santo e agradável. Este é o culto racional. Não é um culto dentro de um cerimonial, dentro de um ambiente, na formalidade religiosa. Você está entendendo? A verdade de Deus, o que ela nos ensina. Estamos aqui levando para você essa orientação, para você ser prudente, cauteloso, conhecer a verdade.
diante da mentira que é pregada como verdade de Deus pelos homens dentro dos ambientes religiosos, onde estão dominando sobre o povo como autoridade de Deus para o povo. Estou aqui fazendo um confronto, mostrando a verdade de Deus contra a mentira do diabo pregada pelos homens que se dizem de Deus dentro dos ambientes religiosos, instituição, igrejas. Vamos ver outro conhecimento de Deus aqui. Obra de Deus. Você precisa conhecer o que é obra de Deus, para você não estar escravizado em sacrifício religioso. Obra de Deus não é o trabalho religioso dentro de nenhuma instituição religiosa. Baixa, vai pegar. Então, que vocês entendam isso. Obra de Deus. Vocês precisam entender e conhecer a verdade. E eu estou fazendo esse trabalho nesse momento de expor a verdade para você. Levando o conhecimento dessa verdade. Não manipulada, mas mostrando a você o que está revelado, ensinado, instruído e orientado por Jesus para a nossa vida de fé cristã, de regra e de prática de vida com Deus. É pelo que Jesus ensinou, não é pelo que ensinam os homens dentro das igrejas. Vamos aprender o que é obra de Deus pela verdade de Deus. E vamos ver o que é que o diabo ensina com a sua mentira para o povo como obra de Deus. Vamos ver o que Jesus vai dizer sobre obra de Deus. Chega alguém para Jesus, João 6, 28 e 29. Confira, vá analisar. Estou mostrando aqui o que a palavra revela. Chega alguém para Jesus e diz assim: qual é a obra de Deus para que nós façamos? No versículo 29, do capítulo 6, do Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, Jesus vai mostrar qual é a obra de Deus. Não era nenhum trabalho religioso no templo. Não era nenhum sacrifício, nem formalidade de vida, de culto, de atividade religiosa no templo. Jesus vai mostrar a obra de Deus é esta qual? Que creiam naquele que ele enviou. Jesus vai mostrar que ele é a obra de Deus. Que o homem precisa crer nessa obra. Não é fazer obra para ser salvo. É crer na obra de Deus. Por onde o homem é salvo. Mas o que é que o diabo ensina dentro das igrejas? Colocando o povo sobre compromisso, atividade, tarefa, responsabilidade em trabalho religioso de igreja. Como se fosse obra de Deus. E o povo escravizado. De manhã, de tarde, de noite, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, todo dia, o dia todo, toda semana, todo mês, o mês todo. O povo, igreja, trabalho, é culto, é reunião, é ensaio, é tarefa, é trabalho de religiosidade, é tanta coisa, obra de Deus, isso não é obra de Deus. Obra de Deus não é nenhuma atividade religiosa, nenhum sacrifício religioso, nenhuma obra religiosa. A obra de Deus, o próprio Jesus vai dizer o que é a obra de Deus. Interessante se você parar para examinar, no capítulo 6, versículo 29, Jesus vai dizer assim: a obra de Deus é esta. Esta qual? A obra de Deus é singular. Jesus não disse as obras. Ele disse a obra. Jesus vai dizer, a obra de Deus é esta. Diante da pergunta que fizeram a ele, ele vai dizer, a obra de Deus é esta. Esta qual? Boa noite, seu Gustavo. Aí ele vai mostrar qual é a obra de Deus. Ele vai dizer, que creiam naquele que ele enviou. Jesus vai mostrar àqueles homens que obra de Deus
Não é nenhuma tarefa, nem sacrifício, nem obrigação, nem penitência, nem formalidade de atividade religiosa, de compromisso de obra religiosa em nenhuma religião. Jesus vai mostrar que a obra de Deus é Ele mesmo. O homem precisa crer na obra de Deus, não é fazer obra de Deus. Ele tem que crer na obra de Deus e levar o conhecimento da obra de Deus para o mundo, para outras pessoas. Não é fazer a obra de Deus. A obra de Deus já está feita. Foi o próprio Deus que fez em favor do homem, para salvar o homem. O homem tem que ser salvo não é pelas obras dele, dentro de religião. É pela obra de Deus, que é Jesus. Aleluias. Você está vendo que o que ensina os homens nas religiões contraria o que Jesus ensina? A verdade condena e reprova. Tudo que é ensinado dentro das igrejas, pelos pastores, que dizem que é homem de Deus. Vamos ver outra mentira do diabo, ensinada pelos homens dentro das igrejas, que a verdade de Deus não leva-nos a praticar e nem a viver como eles ensinam lá. Vamos lá. O diabo usa os homens para levar o ensinamento para o povo, de que o povo tem que estar submisso a eles, os líderes religiosos, como sendo eles a autoridade espiritual de Deus para o povo. Esse é um grande ensinamento mentiroso, que prende o povo na mentira e priva o povo da liberdade de Cristo. No sistema religioso, os líderes pregam para o povo que o povo tem que submeter-se a eles, sem questionar, porque eles são, eles pregam isso, dizem isso, que eles são a autoridade espiritual de Deus para o povo, aonde o povo tem que se submeter. Esse ensino é do diabo. A verdade de Deus não ensina isso. Olha o que Jesus vai dizer. Olha o que Jesus vai ensinar. Eu estou fazendo um confronto, usando a verdade para confrontar, reprovar e condenar a mentira do diabo pregada por esses homens dentro das igrejas que se julgam de Deus, se denominam de Deus para o povo. Estou mostrando a verdade. Crê ou não, se converter ou não, é com você. Vamos aprender o que Jesus fala sobre isso? Será que os pastores, papa, padres, anciões, seja lá qual for o título que eles se denominem como autoridade de Deus, será que a verdade nos ensina isso? Que eles são autoridade espiritual para nós? Eu vi uma pessoa pregando e dizendo que os pastores são autoridade diante de Deus e diante da igreja, ó. Autoridade espiritual, ó, diante de Deus e diante da igreja. Meu Deus do céu. E a igreja lá sem entendimento, os irmãos, o povo lá tudo nécio, tudo dormindo, tudo menino levado pelo engano de Satanás, concordando, dizendo amém, 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 concordando e seguindo a mentira, sendo conivente e vivendo na mentira, em maldição. Vamos ver o que Jesus fala sobre isso. Será que Jesus colocou Pedro, Paulo, João como autoridade espiritual para a igreja? Será? Vamos lá. Vai aprender direto da fonte da verdade, a palavra de Cristo. Abra a tua Bíblia em Mateus, capítulo 20, versículo 25 e 26. Isso é Jesus, tá? Jesus ensinando os seus discípulos. Vamos lá. Mateus, capítulo 20, versículo 25 e 26. Então Jesus chamou-os para junto de si e disse: Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem de autoridade sobre eles. Versículo 26, Jesus vai dizer: Não será assim entre vós. Não será assim entre vós. Entre vós não tem maior nem menor. Entre vós não tem autoridade e nem domínio de nenhum líder sobre vocês. Por quê? Porque o único que é a cabeça da igreja,
que é autoridade para a igreja, é o próprio Jesus, a palavra dele. Está entendendo isso? Isso que os pastores pregam, ensinam o povo para estar submisso a eles, é mentira do diabo. Jesus não colocou nenhum líder como autoridade espiritual para a sua igreja. A autoridade espiritual para nós é o próprio Cristo, a sua palavra. E quem está com a vocação para ministrar a palavra, não é maior do que ninguém, nem mais autoridade do que ninguém. O que essa pessoa tem é mais responsabilidade. A quem mais dado é, mais é cobrado. Deus, ele dá ao homem capacidade, ele vai cobrar do homem o dom que ele deu. Para o homem exercer a função que ele deu para o homem exercer com o dom, com a vocação que ele deu. Deus não colocou ninguém como autoridade espiritual para o povo dele. Porque quem guia o povo dele? O povo dele tem que estar submisso é a ele mesmo, não é a líder religioso. Porque os líderes são corrompíveis, são corruptos, são variáveis, mudam, se corrompem. Mas Deus é verdade, nele não há mudança nem variação. A autoridade para a igreja de Cristo é o próprio Cristo, não é nenhum líder religioso. Então, esse ensino é verdadeiro? É não, porque Jesus não ensinou. Logo é mentira, e a mentira vem do diabo. Então o que esses homens estão ensinando o povo dentro das igrejas não é a verdade de Deus, é a mentira do diabo. Eu estou fazendo um confronto, usando a verdade de Deus contra a mentira do diabo, para mostrar que o que está sendo pregado, ensinado, formado no povo dentro das igrejas pelos líderes é a mentira do diabo e não a verdade de Deus. Vamos ver outro ponto? Outro ponto para a gente conhecer a verdade de Deus. Os líderes religiosos, dentro das instituições religiosas, igreja, eles pregam o seguinte: eles ensinam ao povo que o lugar para o povo encontrar e ser de Deus é nas igrejas, nos ambientes religiosos, submisso à hierarquia eclesiástica dos homens. É o governo do homem, as instituições religiosas. E quem está dentro do sistema está sob o governo dos homens, não de Deus. E é aí que entra a verdade de Deus. Para nos iluminar, para nos libertar, para nos dar o conhecimento. Diante daquilo que precisamos conhecer de Deus, a verdade que liberta. Para que a gente venha a ser liberto da mentira do diabo, pregada pelos homens que se dizem de Deus. Aonde? Dentro das igrejas, sistema religioso. Porque as pessoas são ensinadas que o salvo tem que estar na igreja. Que o lugar do homem ter vida com Deus, encontrar Deus, é nas igrejas. E quem não está nas igrejas não tem ligação com Deus. Eu estou cansado de ouvir e ver os pastores pregar isso. E o povo tem um entendimento dentro dessa mentira. Você que está dentro desse sistema, você entende assim e assim, você vive sua fé de Deus com esse entendimento corrompido. Mas vem ler o que Jesus vai dizer em João. Olha o ensinamento de Jesus. João 15, do 1 ao 7. Vamos ler aqui para a gente conhecer a verdade. João 15, capítulo 15, versículo 1 ao 7. Jesus vai dizer: eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o lavrador. Toda árvore em mim que não der fruto, tira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos, pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também sois vós, se não estiverdes em mim.
Aonde é que eu devo estar? Qual é o lugar que eu devo estar para estar em Deus? Em Cristo. Eu dou fruto para Deus em Cristo. Eu sou de Deus em Cristo. Eu estou em Deus em Cristo. Não é dentro da igreja. Jesus nunca ensinou ninguém. Nunca dirigiu ninguém para ser de Deus que está dentro de nenhuma igreja. Jesus nunca orientou e nem conduziu ninguém a procurar nenhuma igreja verdadeira, nem religião para estar nela, para ser de Deus. Jesus ensinou a vir a Ele, crer nele, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém está no Pai, chega ao Pai, se não for por Ele, não é por igreja. Então esse ensinamento de que o povo para ser de Deus tem que estar numa igreja, é do diabo, não é de Deus. Eu sei que muitos vão ignorar o que eu estou pregando, porque não dão ouvido à verdade. Isso dá comichão no ouvido deles. Eles não escutam. Estão com o coração duro, fechado para a verdade de Deus. Mas eu creio que muitos vão despertar, que estão recebendo esse esclarecimento. Estão recebendo essa instrução para você ser livre dessa mentira do diabo, que você está vivendo como verdade de Deus dentro das igrejas, ensinada por esses líderes, que ensina a vocês tudo o contrário o que Jesus ensinou, o que Jesus nos orienta, dentro das igrejas, por esses homens que dizem de Deus, autoridade de Deus, ungido de Deus, profeta de Deus, estão ensinando vocês a mentira do diabo, tirando vocês da verdade de Deus. E eu estou mostrando aqui, tá? Quer me confrontar? Faz uma refutação melhor do que essa. Me convence com uma refutação melhor do que essa. Porque eu estou mostrando a mentira que vocês vivem. Que o diabo engana e leva o povo a viver perdido. Como se fosse vida com Deus dentro das igrejas. Tudo que o povo está aprendendo dentro das igrejas é a mentira do diabo, não é a verdade de Deus. Deixa eu ver aqui um comentário. Vera Pinho, dá lugar, meu irmão, faz a obra. Nós temos que ser luz, pregar a luz, levar a luz, combater contra as trevas. Minha irmã Vera Pinho, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O lugar que devemos estar com a nossa vida devota e consagrada a Cristo. Não há uma instituição sobre a direção e a autoridade de nenhum líder. É a Jesus. A minha vida tem que ser consagrada e devota a Cristo. Olha o que o povo está vivendo. Suas vidas consagradas a igrejas, a instituição, a obra, sacrifício religioso, sacrifício de tolo, onde o povo vive suas vidas centralizadas, seu viver, dentro de uma instituição, nas atividades, nos compromissos, nas tarefas, cumprindo metas, porque senão não é de Deus, é obra de Deus. Obra de Deus é Cristo, e eu tenho que anunciar essa obra ao mundo. E eu estou mostrando aqui, irmãos. Eu estou levando aqui o conhecimento da verdade para vocês. O mundo está vivendo uma mentira. O mundo está vivendo no engano de Satanás. Pensando que vão ser aprovados por Deus, porque são zelosos da vida religiosa, são praticantes da formalidade religiosa, são ativos nas atividades religiosas, vivem o padrão do bem e de justiça da religião, estão pensando que vida com Deus é por meio de igreja, religião, estão perdidos. Vida com Deus é pelo conhecimento da verdade e andar com entendimento na verdade, para estar em Deus, alicerçado na rocha. Como disse Jesus, Mateus 7:23. Jesus vai dizer que o homem prudente é aquele que ouve e pratica, não é formalidade, princípios, valores, tarefa, obrigação de igreja. O homem prudente é aquele que ouve e pratica a palavra de Cristo, a palavra de Deus. E você aqui está ouvindo a palavra de Deus. Se você ouvir, praticar, se converter a ela, você será prudente e bem-aventurado. Então, eu estou fazendo um confronto, mostrando a verdade diante da mentira do diabo,
pregada pelos homens dentro das igrejas. Estão falsificando a palavra. Estão tirando a glória de Cristo, colocando em igreja, colocando em ritual cerimonial. Estão acrescentando outro meio de salvação. A palavra de Deus diz que nenhum outro há salvação. O único meio de salvação é Cristo, por ele, crendo nele o homem é salvo. Mas dentro das igrejas o povo aprende o quê? Tem que crer em Cristo, mas tem que ser batizado, senão não é salvo. Tem que dar o dízimo, senão não é salvo. Tem pastor pregando isso e todos eles pregam isso. Uns pregam diretamente e outros pregam subliminarmente. Mas tem pastor pregando, se não guardar o sábado, não é salvo. Se não tiver numa igreja, não é salvo. Eu estou mentindo aqui, irmão? É isso ou não é que vocês aprendem? Que vocês estão vivendo e crendo no entendimento de fé, de esperança com Deus, de salvação. É por meio das igrejas. Porque assim vocês são ensinados. Se não tiver na igreja, estão desviados. Se não for para as igrejas, não busca a Deus. Aonde Jesus ensinou alguém buscar a Deus em algum lugar? Eu não preciso buscar a Deus. Quando eu estou em Cristo, Deus está em mim. Deus está em mim. Eu não preciso ir ali, aqui e acolá buscar a Deus. Quando alguém disser, ele está ali, aqui e acolá, não vá. E hoje é o que o povo tem vivido. Correndo ali, aqui e acolá, atrás de Deus, atrás de vitória, atrás de bênção, atrás de promessa, atrás de prosperidade. Ali, aqui e acolá. O diabo cirandando com a mentira. Dentro das igrejas, pregada pelos líderes. Levando o povo à maldição. Estou fazendo um confronto. Mostrando a verdade e condenando e reprovando a mentira do diabo. Pregada por muitos líderes dentro das igrejas, onde o povo está preso no anátema, vivendo e praticando sua vida não com Deus, para Deus, nas igrejas, para as igrejas. O povo escraviza a sua vida nas igrejas, irmão. Tem gente que não vive mais para si, vive para as igrejas, centraliza e entrega suas vidas aos líderes nas igrejas, como se fosse para Deus. Você não está consagrando tua vida a Deus. Tua vida a Deus não é consagrada dentro de atividade, de presença, de tarefa, de obrigação, de vida formal religiosa dentro de igreja. Tua vida é consagrada a Deus quando tu crê em Jesus e guarda a palavra dele aqui. Ó. Jesus disse, se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. O que é que o povo tem sido instruído? Venha buscar a bênção, venha para a campanha, faça o pacto, faça o voto para Deus te abençoar. Mentira do diabo. E o povo vivendo isso. As igrejas estão lotadas. Todo dia, o dia todo. É culto de manhã, é culto de tarde, é culto de noite, é culto de madrugada. O povo tudo atrás de bênção. Lotando Igreja Universal, Igreja Mundial, que diz que é do poder de Deus, lotada. As igrejas abarrotadas de gente, achando que estão adorando e buscando a Deus. Perdido do entendimento, logo estão separados de Deus. É o que a Bíblia revela. Porque o homem não está em comunhão com Deus dentro de igreja, nem por meio de igreja. O meio da comunhão com Deus é em Cristo, pela palavra de Cristo. Porque Cristo é o único elo que nos liga a Deus, é o único mediador, é o único caminho, é a única porta. E se não for por ele, ninguém chegará ao Pai. É Cristo, não é uma igreja, nem vida religiosa de sacrifício de igreja. Então eu estou mostrando o que a verdade ensina, confrontando a mentira do diabo ensinada pelos homens dentro das igrejas. O que é que o povo aprende dentro das igrejas? Não, você tem que estar congregando na igreja, ó. Eles falsificam a palavra. Eles pegam o texto de Malaquias 3:10. Falsifica a palavra. Dizendo que tem que levar o dízimo para a casa do tesouro.
Eu pergunto a você, meu amigo, é questão de inteligência. Se você quer continuar alienado, com a mente cauterizada, vivendo cego na mentira do diabo, viva. Mas se você usar a inteligência que Deus te deu para raciocinar e entender a verdade, você será liberto. Eu pergunto, Jesus ensinou alguém, ou os apóstolos, a levar 10% para alguma casa do tesouro? Porque nós, como cristãos, temos que estar na doutrina de Cristo. Tenho nada a ver com o pacto dos judeus com a velha aliança. Eu não tenho nada a ver. O tempo é estabelecido da nova aliança, para o homem chegar a Deus, por meio da doutrina de Cristo que ele ensinou. E eu pergunto a você, Jesus ensinou a alguém a levar 10% para alguma casa que ele disse que é do tesouro, para algum templo que ele disse que é casa de Deus? Os apóstolos ensinaram isso, mas os mercenários, falsos profetas, falsificam a palavra, dando interpretação errada, adicionando algo que o evangelho não ensina e prega para o povo. Tem que trazer o dízimo, que é uma ordenança. Jesus mandou aonde? Mateus 23, 23. Mentira. Aquele contexto ali não é um ensino de Jesus para a igreja. Em canto nenhum, esses mentirosos vão achar respaldo para pregar essa mentira como se tivesse Jesus ensinando. Em canto nenhum. Mas eles pregam, por quê? Porque o povo não quer conhecer a verdade. O povo quer continuar alienado, com a mente cauterizada, guiado na mentira para a maldição. Não dão ouvido à verdade para se salvarem. Aí os pastores dizem, não, tem que dar o dízimo. É uma ordenança. Jesus mandou. Os apóstolos mandou. Em canto nenhum. Aí usam Malaquias 3,10. Muitos não estão usando mais, porque a verdade está sendo levada para o povo entender. Aí eles usam de outro argumento. Não, porque o dízimo é um ato de fé. Porque o dízimo é um reconhecimento, é um ato de adoração. Porque Abraão deu dízimo. O que é que a igreja tem a ver com o ato de Abraão dar dízimo? Quem disse que isso é doutrina para a igreja? Aonde Deus pediu dízimo a Abraão? Abraão deu dízimo antes da lei. Mas aonde Deus pediu dízimo e ordenou a Abraão dar dízimo? Aquilo foi um ato de Abraão dentro daquele contexto. Abraão também foi circuncidado. Circuncidou Isaac. A circuncisão também é antes da lei. Vocês guardam isso? Aí só quer guardar o sábado, guardar dízimo, guardar batismo. Jesus ensinou isso aonde, irmão? Eles interpretam errado. Eles usam a palavra falsificando a palavra. Porque, deixa eu dizer uma coisa para você. Isso é uma estratégia do diabo. Usar a palavra para tentar o povo de Deus e fazer o povo de Deus se perder da direção de Deus. O diabo usa a palavra. Ele usou com Adão, conseguiu levar a humanidade em maldição por Adão. Ele tentou desviar Jesus do propósito do Pai usando a palavra. Ah, está escrito, está escrito. Jesus chegava e dizia, mas também está escrito. Olha como é importante a gente conhecer a palavra. E confrontar no combate espiritual, usando a palavra. A espada do Espírito, para a gente vencer batalha espiritual, não é o reteté, não é o pra, o tititi, não é o misticismo, não é a gritaria, não é o euforismo, nem o emocionalismo. É a sabedoria usando a palavra, que é a espada do Espírito, para a gente vencer o combate espiritual. Só se vence com a palavra. Jesus venceu Satanás com a palavra. Paulo vai dizer, 2 Coríntios 13:8, nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. O diabo vai usar a palavra. Eu tenho que fazer o combate da fé usando a palavra. Os falsos profetas usam a palavra, deturpando, falsificando, contaminando
a verdade de Deus, interpretando errado, eles usam a palavra para pregar mentira de batismo, pregar mentira de dízimo, pregar mentira de casa de Deus, pregar mentira de que o povo, para ser de Deus, tem que estar escravizado sob o legalismo dentro das religiões colocado pelos homens. Eles falsificam a palavra para justificar essa mentira do diabo como verdade de Deus. E nós temos que ser prudentes. Então eu estou fazendo um confronto aqui, mostrando a mentira do diabo, pregada pelos líderes religiosos, dentro das igrejas, religiões. Todo centro denominacional que prega princípios e valores de Deus, como se fosse meio para o povo encontrar Deus, é mentira do diabo. Jesus não mandou ninguém estar dentro de nenhuma igreja, nem mandou nem tampouco os apóstolos abrir ministério e igreja, colocar uma hierarquia dentro do ambiente para o povo estar submisso à autoridade deles. Jesus não deu esse princípio, não deu essa direção. A autoridade espiritual para nós, igreja de Cristo, é o próprio Cristo. Entre nós, há irmãos que receberam vocação para ensinar e ministrar a palavra. Não autoridade mais do que ninguém. Sabe por quê? Porque a autoridade é a cabeça. Todos nós somos membros. Todos são membros. Nenhum é maior nem menor do que ninguém. Todos são membros que têm que estar ligados ao corpo, dirigido pela cabeça, que é Cristo. Não é pastor, nem papa, nem padre. Tem muita gente ficando aborrecido comigo, deixando até de me cumprimentar, de falar, por causa da posição que eu estou tomando, de pregar a verdade do Evangelho, confrontando a mentira, reprovando e condenando as obras infrutuosas das trevas, a mentira do diabo pregada como verdade de Deus para o povo dentro das igrejas. Por que eu faço isso? Porque eu estava preso no sistema, no legalismo, como negócio do homem, propriedade do homem, vivendo o zelo da religião, pensando que era vida com Deus. Mas quando eu examinei, busquei, conheci e me dediquei a buscar o conhecimento da verdade, minha mente foi iluminada. Sabe o que aconteceu? As trevas deu lugar à luz. A luz dissipou as trevas. A mentira e o engano que eu vivia, eu me converti à verdade, renunciei à mentira e sou guiado pela luz. A luz de Deus é Cristo, a palavra dele. Não pelas trevas. Direção de igreja, na liderança, na autoridade e no domínio de líderes religiosos. Creia no que você está recebendo e ouvindo, para te esclarecer, que dá o conhecimento da verdade, por onde também você será liberto. Irmãos, nós temos que fazer o que Jesus disse. Examinar não é o que prega o teu pastor. Ser guiado não é pela doutrina da tua igreja. Ser zeloso e praticante não é da vida religiosa na tua igreja. É nele, na palavra dele. Jesus disse: vocês só serão meus discípulos se guardarem verdadeiramente as minhas palavras. A pergunta é: você é discípulo de Cristo ou da Igreja Católica? Você é discípulo de Cristo ou das igrejas evangélicas? Você é discípulo de Cristo ou da igreja de Mórmon? Você é discípulo de Cristo ou do Espiritismo? Ou dos Testemunhos de Jeová? Ou das religiões? Discípulo de Cristo é quem guarda a palavra dele. É quem anda na verdade do Evangelho. É quem é devoto, zeloso e praticante da palavra de Cristo. Não de vida, de formalidade de igreja, mas da palavra de Cristo, que é a lâmpada e luz para guiar os nossos pés e caminhos na vida com Deus. E ai de mim, se sair da direção de Cristo, aí eu estou desviado de Deus. Eu saí das igrejas, não me desviei de Deus, porque eu estou ligado ao corpo, como membro da igreja de Deus, o corpo de Cristo. Porque enquanto eu estiver em Cristo, eu estou em Deus. Eu só me desvio da direção de Deus
quando eu saio da direção de Cristo. Não é de igreja. Não é igreja o caminho. Não é igreja a verdade. Não é igreja o lugar. É Cristo. É Cristo. É Cristo. Portaria. Oi, Lívia. Bota que eu pego aqui. Pode botar. Aham. Pode botar. Nada. Amém, gente? Estão entendendo? Deu para entender, compreender? Foi esclarecedor? Foi importante esse momento de esclarecimento? Confronte tudo aquilo que ensinam para você como se fosse de Deus. Use a verdade. O que é a verdade? É Jesus, o que ele ensinou. Se tudo isso que você está sendo instruído a viver, praticar, como se fosse para Deus, se não estiver dentro do que Jesus ensinou, não siga. É anátema. Amém? Então que Deus os abençoe em nome de Jesus.